Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e ouvintes e telespectadores da rádio e da TV Senado. Senhor presidente, eu quero, antes de mais nada, dizer até da nossa alegria aqui com a decisão assumida hoje pelo Conselho Monetário Nacional, em sessão extraordinária. Inclusive, conversei com Vossa Excelência sobre esse assunto, ainda na tarde de hoje, e me refiro a crédito e recursos para os agricultores em todo o país atingidos ou pela seca, prejudicados pela longa estiagem, ou até por enchentes em diversas regiões do país. Mas o Conselho, nessa sessão extraordinária, meu caro Paulo Paim, liberou a linha de crédito para os produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. E é importante lembrar isso, que os agricultores estão em situação de emergência, estão uma decisão importante hoje, e com um crédito, portanto, da data agora de 1º de julho a 30 de dezembro, para contrair esses créditos. É importante lembrar, os agricultores vão poder retirar esses créditos numa faixa de R$ 2.500 até R$ 12.000, portanto, é um socorro importantíssimo nesse momento em que os agricultores se preparam, inclusive, para a nova etapa. Vossa Excelência testemunha que eu tenho até insistentemente tocado nesse tema aqui, mas minha preocupação, senador Paulo Paim, é que a gente sacrifique a safra de 2013. Então, uma expectativa da agricultura familiar no país inteiro é por socorro, até para se preparar para o período seguinte. Então, nós vamos trabalhar também com essa questão a partir da medida provisória que nós estamos relatando, a 565, que, portanto, foi objeto da conversa que nós tivemos agora à tarde. Na próxima terça, espero me reunir ainda com a Fazenda, fruto de uma reunião que tem ainda nos dias de hoje, no dia de hoje e dia de amanhã, Fazenda e Banco do Nordeste, para que na próxima terça eu já tenha a possibilidade, inclusive, em dialogando com setores do Rio Grande do Sul, setores do Nordeste, a nossa bancada, nosso núcleo agrário, através de Valmir Assunção, da Bahia, que me solicitou essa reunião, não foi possível fazer hoje, nós já marcamos para terça-feira, a coordenação da bancada do Nordeste, o senador Paulo Paim, quero reafirmar, fez essa cobrança aqui importante no dia de hoje, o deputado Elvino Bongás, do Rio Grande do Sul, também já esteve comigo, os deputados de diversos lugares do país, assim como os senadores. Então, a minha expectativa é a gente fechar a semana que vem o texto dessa medida provisória, buscando resolver graves problemas. Mas essa decisão de hoje é muito importante, porque ela incide aqui sobre um momento crucial, portanto, trata da questão do saldo devedor, mas libera uma nova linha de crédito para os agricultores brasileiros. Então, quero fazer esse registro, no tempo em que aproveito para fazer aqui, senhor presidente, uma outra consideração muito importante e gostaria muito de chamar a atenção da nossa Casa Civil, a nossa companheira aqui de parlamento, a ministra Gleisi Hoffmann. E eu estou aqui com os dados, Paulo Paim, óbvio que usando já o que são as benesses desse novo tempo de tecnologia, mas nós fizemos um estudo apurado sobre a região, ou a mesorregião de Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana é a segunda cidade do estado da Bahia em população, e é a segunda cidade, mas ela é a cidade mais importante do ponto de vista do elo de ligação. Ela é o principal corredor da economia. Ela é a ligação norte-sul, Paulo Paim, por exemplo. Ela é o canal, a porta de entrada para todo o interior da Bahia e todas as ligações com o Nordeste, com o Centro-Oeste, enfim, é a nossa, como chamada lá, o portal do sertão. Inclusive no território nós batizamos como o território do portal. Essa região, Paulo Paim, congrega hoje
mais de 2 milhões de pessoas. Isso estou levando em consideração o que significa a ampliação dessa região e as suas relações, ou seja, o acesso à região do Sisal, o ponto de interligação com o recôncavo baiano, o nosso principal corredor. Nessa Feira de Santana nós instalamos um grande polo industrial. Acabei de falar com o secretário Otto Alencar, nós estamos numa empreitada para montar ali um grande centro de logística, o Centro de Logística de Feira de Santana, que é resultante exatamente desse estudo que nós fizemos. Nós começamos a trabalhar nessa questão desde a época do início do governo Jacques Wagner, através da Secretaria do Planejamento. Então, portanto, para suportar toda essa necessidade de investimento, para ampliar a capacidade, inclusive, de desenvolvimento da Bahia, nós precisamos de infraestrutura numa cidade como essa. É impossível dizer ao povo que está nos ouvindo agora, Paulo Paim, que Feira de Santana não tem aeroporto. Ninguém vai acreditar. Eu não estou exagerando, tem uma pista, tem uma estrutura mínima lá do aeroporto, até que, diga-se de passagem, foi construída, inclusive, pelo governador João Duval, hoje o nosso senador aqui da República. Agora, Feira de Santana não tem voos, não tem pouso e decolagem. Há tempos atrás, aliás, o secretário Otto sabe disso como ninguém, há poucos meses atrás, nós conseguimos devolver à Feira de Santana a oportunidade de pouso e decolagem de pequenas aeronaves. E indo ao encontro, por isso que eu fiz a questão aqui de fazer o chamamento à nossa companheira Grace Hoffmann, indo ao encontro daquilo que o governo, inclusive, pregou, o governo utilizou e o governo adotou. Abrir para que a iniciativa privada pudesse construir determinados itens da nossa infraestrutura. Na sexta-feira próxima passada, eu fui a São Paulo. Estive em São Paulo. Fui lá ver o aeroporto de Viracopos. Por acaso? Não. Um dos ganhadores da licitação da concessão do aeroporto de Viracopos, uma das empresas que compõe o consórcio, vencedor da concessão de Viracopos, essa empresa também participou da licitação para um novo aeroporto de Feira de Santana, em Salvador. O governo brasileiro incentivou, apoiou, e aí, como o aeroporto é uma concessão federal, meu caro Paulo Paim, o governo autorizou o aeroporto de Amarante, no Rio Grande do Norte. Correto? Então, não estou fazendo nenhuma comparação de Amarante com Feira de Santana. A Amarante, que é de Amarante. A Feira de Santana, o que é de Feira de Santana? Não quero nenhuma... estou só citando como referência. Portanto, há pouco mais de 40 dias atrás, nós abrimos o envelope de uma licitação comunicada à ANAC, comunicada à Secretaria Nacional de Aviação Civil para a exploração do aeroporto de Feira de Santana. Um consórcio formado pela UTC e pela Sinarte, uma empresa, inclusive, que opera o aeroporto de Porto Seguro e uma empresa que opera a estação rodoviária de Salvador, apresentou uma proposta para a instalação, para a construção e para a operação do aeroporto de Feira de Santana. Nós precisamos desse instrumento, nós precisamos desse equipamento. O projeto que estou me referindo aqui, do estudo dessa região, aponta a consolidação de um centro de logística, um braço ferroviário, também já discutido aqui, quero invocar de novo o meu companheiro lá do Estado, o secretário Otto Alencar, vice-governador de Estado e secretário, que com a Vale abriu uma conversa para que nós pudéssemos estabelecer ali um braço ferroviário desse centro de logística, entroncando na ferrovia operada pela Vale através da Centro-Atlântica, permitindo que esse centro de logística chegue de trem, vamos falar assim, até o Porto de Aratu. A Vale, inclusive, que já apresentou uma proposta ao governo da Bahia, quando eu falo a Vale, me refiro à Centro-Atlântica. Investimento de 440 milhões de reais para a recuperação da sua malha ferroviária no estado da Bahia. Portanto,
Eu estou levantando essa questão aqui no dia de hoje, porque nós precisamos agora, efetivamente, validar esse processo licitatório e, efetivamente, permitir que essa parceria estabelecida aí com 2 entes privados, que esta parceria possa consolidar o sonho e o desejo de diversos habitantes da Bahia que precisam de um aeroporto. A demanda cresceu muito. Me dizia agora há pouco ali o secretário Otto Alencar, que autorizou mais 2 companhias, 2 empresas, se estabelecerem em Feira de Santana para fazer o transporte de passageiros dessa região para Salvador, só e somente só para o aeroporto de Salvador. Nós vamos precisar de um aeroporto alternativo. Por que fui ver Viracopos, meu caro Paulo Paim? Porque Viracopos de Campinas está a 100 quilômetros de São Paulo. Feira de Santana está a 109 quilômetros de Salvador. Até se colocar aí do aeroporto de Salvador ao novo aeroporto de Feira de Santana, a distância é menor do que 100 quilômetros. Então nós fizemos o esforço, estamos caminhando na direção daquilo que nós estamos discutindo e corretamente pelo nosso governo. Ampliar as condições de infraestrutura para promover o desenvolvimento. Então é fundamental, nossa parte nós fizemos. Ele é um aeroporto estadual. E fizemos um esforço enorme para dotar aquela região de condições, inclusive para atrair investimentos. Hoje nós temos lá, Paulo Paim, empresas como a Pepscol, que é a companhia, na realidade, da Pepsi-Cola mais conhecida, mas lá se trabalha com a Chocolatá. Pô, tá difícil falar aqui. Não sei se é a minha chateação misturada com a expectativa que vamos resolver isso. Mas a Pepsi-Cola, a Nestlé, um dos grandes fabricantes, além de dezenas de outras empresas instaladas naquela região de Feira de Santana. É um grande centro distribuidor. E todo dia nós temos um volume enorme de passageiros que se deslocam para o aeroporto de Salvador, um aeroporto que nós vamos fazer reforma agora, mas não faremos reformas suficientes para a demanda que está apontada. Eu não acredito, por exemplo, na construção da 2ª pista no aeroporto de Salvador. Nós vamos enfrentar problemas ambientais. Aliás, os recursos liberados agora não são suficientes para fazer uma 2ª pista. Talvez vamos mexer no terminal. Para seu consumo, Paulo Paim, e para quem está nos ouvindo, o único aeroporto brasileiro que tem 2 pistas, o único que tem 2 pistas, que as 2 pistas podem ser utilizadas simultaneamente para pouso e decolagem, é o aeroporto de Brasília. Há uma regra na aviação, as pistas devem ter uma distância regulamentar para não permitir o que muitos podem chamar de turbulência de impacto ou outro tipo de leitura. A 2ª pista em Salvador, ela terá dificuldades, porque se ela for cumprir essa distância regulamentar, ela vai ter que levar um pedaço de uma APA, de uma área de proteção ambiental. Aquelas bonitas dunas que quem desce em Salvador enxerga, próximo ao aeroporto. Então nós não vamos ter a 2ª pista. Nós precisamos do 2º aeroporto, um aeroporto como alternativa para o povo da Bahia e como alternativa para Salvador. Então é importante isso. Esse apelo que faço aqui à Casa Civil, né, e à Secretaria de Aviação Civil, no sentido de que possam esses 2 ministérios autorizarem para que a nossa Secretaria de Infraestrutura do Estado, que o Estado da Bahia, receba efetivamente a concessão para que essa operação se consagre, já que fizemos um processo licitatório dentro do que prevê rigorosamente a lei. É importante, isso é muito importante para todos nós, para a economia, para esse momento de dificuldades que nós atravessamos. Ontem, por exemplo, a Bahia, nós instalamos um outro centro de logística ali em Simões Filho. Uma empresa se instalou lá em Simões Filho,
montando uma estrutura de centro de logística, nós estamos ampliando a capacidade do porto de Aratu. E é importante que essas outras áreas possam estruturadas, complementarem toda essa nossa infraestrutura no Estado, visando a atração de investimentos, e eu diria até para tocar o que já existe, sem, portanto, acrescer absolutamente nada. Então, quero aqui dizer, sem nenhuma lógica de uma cobrança descabida, mas dizer da importância disso. Se nós tivéssemos feito até na contramão do que o próprio governo federal tem adotado enquanto política, eu diria até que tudo bem, nós poderíamos aguardar um outro momento. Mas essa é uma contribuição importante para esse momento agora. Momento que o Brasil precisa receber mais investimento em infraestrutura. Se fôssemos fazer isso, Paulo Paim, num aeroporto estadual com recursos do Estado da Bahia, obviamente que aí eu faria aqui agora aquela velha história do cobertor. Nós estamos com uma seca que hoje atinge de forma muito dura 244 municípios. Então, nós tiraríamos quanto? 1 bilhão e 200 da nossa capacidade de investimento do Estado para aplicar nesse aeroporto? Quanto colocaríamos para atender a essa demanda emergencial e a própria questão de estruturante para essa política de convivência com a seca? Por isso buscamos uma alternativa. Por isso caminhamos na direção de atrair parceiros. Por isso fizemos o processo licitatório para que um agente privado pudesse exatamente promover ali naquela importante região. E a Feira de Santana não é só uma cidade. Nós vamos levar para lá agora, Paulo Paim, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, já aprovada pela própria presidenta Dilma. Portanto, potencializando mais ainda uma cidade que já tem uma universidade estadual e agora ganhará uma universidade federal. E nós estamos falando de uma cidade que é liderança no Estado. Uma cidade que é elo de ligação da economia do Estado. Então é muito importante que nós tenhamos, de parte do governo federal, todo tipo de cumplicidade, todo tipo de empenho, todo tipo de apoio, para que a gente possa fazer em Feira de Santana o que os paulistas fizeram muito bem em Campinas, com Viracopos. Isso é uma alternativa. Olha lá, hoje o aeroporto de Campinas é um dos maiores aeroportos de carga do Brasil. Posso falar aqui sem medo de errar? Óbvio que você tem relações que são importantes, ou guardadas as proporções que é preciso você trabalhar com determinados elementos, mas ele é um aeroporto que, do ponto de vista de movimentação de carga, hoje é maior do que Guarulhos. É uma região industrial? É. Feira de Santana, portanto, está numa região industrial, dialoga com a região industrial ali de Camaçari e também resolve um dos graves problemas para o transporte de passageiros em nosso estado. Então fica aqui esse nosso apelo e até diante de um fato importantíssimo que nós todos experimentamos essa semana, por isso fiz questão de falar aqui da boa notícia da agricultura familiar, mas também da necessidade para desenvolver essa região, a questão do aeroporto de Feira de Santana. E ainda quero deixar aqui, meu caro Paulo Paim, um pronunciamento nosso, falando exatamente de algo que aconteceu no mercado essa semana, nos últimos dias. O mercado comemora diversas fusões e aquisições de empresas brasileiras ocorridas principalmente com o objetivo de anteciparem a entrada em vigor das novas regras, se anteciparem às novas regras de concorrência. E aí cito, por exemplo, a fusão entre a Azul e a Trip. Portanto, empresas que já têm inclusive se apalavrado por diversas vezes com o governo da Bahia, com disposição para operar no aeroporto como o aeroporto de Feira de Santana. É bom lembrar que essa fusão que eu estou me referindo aqui agora vai se transformar na terceira maior companhia do setor no país, com 14% do mercado.
Então, portanto, é importante que Feira de Santana não só ganhe essa autorização, como possa, com a Trip e com a Azul, experimentar, ou com as outras, sem nenhum problema, a descida de voos, a chegada de voos e a saída de voos naquela cidade. Então, quero deixar aqui esse nosso apelo, no tempo em que também deixo esse nosso pronunciamento, que peço a Vossa Excelência que possa recolher essa nossa contribuição aos anais dessa casa, também como promover a sua divulgação, quando tratamos